Vídeo rápido, repleto de informação importante para quem é sócio, é um aviso ao acionista, um vídeo com a maior quantidade de informação no menor tempo possível, são pelo menos 25 relevantes para começar mais uma semana, acima de tudo, muito bem informado. Se você não faz parte da comunidade, considere ser membro. E se não viu o vídeo de ontem, assim que acabar esse vídeo, dá uma olhada. Nele a gente viu todo o setor bancário, uma espécie de prévia do que pode ser esperado agora para o balanço do segundo trimestre. Já anota na agenda que amanhã, dia 22, a Home já divulga o resultado e no dia 23, quarta-feira, a gente já estuda e cobre o balanço da empresa. Home é uma excelente empresa, pouca gente tem essa small cap. Aí a gente tem Neoenergia, Multiplan, Suzano, mas no final dessa semana, quem também divulga o balanço é a Vale. E na sexta-feira, dia 25, a gente vai ver ponto a ponto, saber se bateu realmente com o relatório de operacional e venda da empresa. A expectativa para o resultado dela é boa e o que não é tão boa assim é a expectativa de Selic, inflação, e a gente coloca também o câmbio e dólar, que no relatório de hoje, para quem gosta de acompanhar, o Boletim Focus de novo subiu a previsão do PIB para esse ano, mas ele subiu muito mais ainda a previsão de inflação, que hoje já é de 4,5%. A previsão do dólar também subiu junto. A Bolsa de Valores hoje em queda, a gente tem a abertura dos juros e, de novo, recorde para IPCA 29. Todos os títulos que são atrelados à inflação, eles subiram de novo. Agora a gente tem um novo recorde acima daqueles 6,70 da semana passada. Isso daqui muito por conta de preocupação com o nosso fiscal aqui. É normal a gente ter essa fuga de renda variável, o mercado de renda fixa, ele bate recorde atrás de recorde, ele nunca teve tão forte como ele está hoje. Uma das melhores maneiras de se proteger disso são os títulos do Tesouro atrelados à inflação. O IPC, por exemplo, aqui falando de SP, ele acelerou para mais de 0,5%, o IGP-10 subiu muito, mais de 1,3%, e na data de hoje, o IGPM, ele acelerou para 1,37%. Na segunda prévia, o IGPM, ele corrige muito o setor imobiliário, parte de aluguel, contratos, inclusive empresas do setor elétrico, algumas delas têm contratos, têm concessões, que a correção disso ela é baseada no IGPM. Taesa é uma que tem e sofreu bastante quando o IGPM estava deflacionário, ele estava negativo no período, e a gente tem o dólar passando de 5,70 na data de hoje. Essa daqui para mim é a notícia mais negativa que a gente tem. Só nesse mês de outubro ele já disparou quase 5%. O dólar muito forte para a gente, ele geralmente não é um bom sinal. E quando a gente pega esse conjunto todo, fuga de renda variável, Selic em alta, dólar em alta, isso não prejudica só a bolsa de valores. O IFIX, fundos imobiliários, eles também são renda variável. Com essa Selic alta, as chances de recuperação do IFIX, que está em queda nesse ano, elas são muito baixas. Quem trouxe isso é um dos sócios da Pátria. Quem investe em fundo imobiliário tem que saber dessa correlação que o IFIX e fundo imobiliário tem com a Selic, taxa básica de juros. E além dessa, tem outra que é o dólar. Lembra que eu falei que o dólar subindo, ele não é um bom sinal? Aqui em vermelho a gente tem o dólar frente ao real, e aqui em roxo a gente tem o IFIX. O IFIX, ele tem uma queda de 3,5% nesse ano, justamente no ano que o IPCA, Selic e o dólar, aqui a gente está olhando para o dólar. Querendo ou não, o dólar ele acompanha o fiscal ele é praticamente quem demanda, através de política monetária, se a Selic sobe ou se a Selic desce. Isso está tudo correlacionado. Mas quando o dólar sobe, o IFIX cai. Quando o dólar estabiliza, o IFIX dispara. Quando o dólar dispara, o IFIX cai bastante. Quando o dólar cai, o IFIX sobe. E quando o dólar dispara, o IFIX tem mais um ano no negativo. Então toda essa situação ela não atrapalha só o investidor que é focado em ações. Ele atrapalha quem investe em ações, atrapalha quem investe em fundo imobiliário, atrapalha quem investe em imóveis diretamente. Então o cenário interno ele tem uma série de consequências, inclusive mais uma é a debandada de capital estrangeiro. O investidor estrangeiro ele sai da bolsa de valores desde o ano passado, e o CEO da BR Partners, que é uma small cap muito interessante, a gente já estudou ela lá na nossa comunidade, ele acabou de reforçar essa ideia, dizendo que a gente vive hoje o pior momento de interesse do investidor estrangeiro no Brasil. Tá todo mundo focado muito em renda fixa, e esse fluxo gringo, que corresponde a 50%, metade da nossa bolsa de valores, quem comanda é capital de fora, eles que praticamente decidem se a bolsa de valores cai ou se ela sobe. Eles são importantes demais aqui pra gente. E o fluxo de capital estrangeiro, ele vem no negativo há muito tempo. A gente teve 2 meses de alívio, de respiro aqui, no mês de julho e agosto, que foi quando a bolsa de valores passou dos 130 mil pontos. Depois de setembro e outubro, mesmo na parcial de outubro, o fluxo é negativo, não para de sair capital de fora, e esse é um dos motivos das ações do próprio Bovespa, dele só andar de lado e dele não sair do lugar.
E agora que a gente já deu uma olhada no macro, cenário interno, monetário, fiscal, vamos olhar para as empresas listadas na bolsa, o que elas fizeram, informação rápida e relevante, que muito provavelmente passou despercebido por você. A Auri 3, ela anunciou mais de 5 bilhões em debêntures, então aqui a gente fala de captação de dinheiro, isso daqui é emissão de dívida. A Auri hoje tem uma pequena queda, mas no ano, no acumulado de 2024, ela já cai mais de 22, quase 23%, e ela chegou durante o dia recentemente a ser negociada na casa de R$ 9. Só que a informação mais importante dela, ou para quem era sócio da IS Brasil e continuou com os papéis, é que no dia 31 de outubro vai ser o último dia de negociação na Bolsa de Valores. Agora falar da Raízen, que a gente tem emissão de novas ações, um valor de até 1,5 bilhão. Raízen, pouca gente tem ela diretamente, mas muita gente tem Raízen ou tem interesse na empresa através da Cosan, que também não vive um momento tão legal. O conselho da empresa aprovou a emissão de 1,7 bilhões de novas ações ordinárias, um aumento de capital de até 1,5 bilhão de reais, e cada ação vai ser vendida por 86 centavos. Qual que é o objetivo? Qual é a justificativa, que geralmente é uma justificativa muito padrão de todas as empresas? Essa medida visa fortalecer a posição financeira e possibilitar novos investimentos da empresa. Ela tem uma pequena queda no dia de hoje, mas no acumulado do ano, a empresa já cai 30%, não vive os seus melhores momentos, e o dividend yield atual ele é de pouco mais de 5%. O Santander ele rebaixou as ações da Ambev, citando a Argentina e impostos como fatores de risco, como fator de preocupação. Ele reduziu a empresa de compra para neutro e também reduziu o preço-alvo. Era de R$ 18,50, agora o preço-alvo de Ambev está na casa de R$ 15, o que ainda representa um potencial de alta de quase 30%, e no acumulado desse ano, as ações da Ambev elas caem mais de 6%. Fora isso, a Renova Energia, que é a RNW3, ela deu o último passo para sair da RJ, do seu processo de recuperação judicial. Ela assinou um aditamento. O que ela fez? Ela prolongou o vencimento das dívidas, isso dá fôlego para a empresa, foi aceito e é um acordo já fechado com os credores. Então, quando a empresa chega nesse ponto, nesse tipo de acordo, ela não tem muitos motivos para continuar no processo de recuperação judicial, e o natural é que ela entre com um pedido para sair desse processo de RJ muito em breve. Isso é uma notícia positiva para a empresa, mas a situação dela não muda muito por conta dessa saída da recuperação judicial. A empresa hoje é cotada a pouco mais de R$ 1 e no acumulado do ano, mesmo depois de sair da casa de centavos e depois de toda essa alta, ela ainda tem uma queda de mais de 10%. Notícia muito boa para a JHSF, com código JHSF3. No relatório de incorporação, a empresa traz que as vendas subiram 44%, uma cifra que é bilionária em shoppings, e isso é muito bom para a empresa, porque a JHSF ela tem duas linhas de receita, uma que ela considera recorrente e outra que ela considera não recorrente. E essa parte de incorporação, ela faz parte desse não recorrente, que é aquele mais oscilante, é aquele que a empresa quer deixar um pouco de lado e focar naquela receita que ela tem maior previsibilidade, aquela que ela pode contar mais. É um processo que vem dando muito certo, e uma notícia dessa é que o setor de incorporação vendeu quase 50% a mais nesse trimestre. Agora basta a gente aguardar e a gente vai ver o relatório dela também, a gente vê o que ela vai trazer. Muito provavelmente a empresa pode trazer um bom balanço nesse trimestre. Quem teve uma outra boa notícia foi a Sabesp. A Sabesp ela espera receber até R$ 500 milhão após o acordo envolvendo precatórios. Aqui a gente fala de São Paulo, e é uma situação um pouco similar daqueles precatórios da Sanepar, um critério diferente, os valores também são diferentes, mas é algo muito similar. Isso pode entrar na conta da Sabesp. Ela pode escolher distribuir em forma de dividendos, ou ela pode reinvestir, o que muito provavelmente é o que a empresa vai fazer. Sabesp hoje não é uma empresa para quem procura dividendo, para quem procura remuneração. Ela é uma empresa de crescimento, de ganho de eficiência, e só nesse ano as ações já valorizaram quase 25%. Fora isso, a gente tem a Randon, uma small cap que a gente também já estudou lá na comunidade. É uma empresa muito interessante. Ela comprou uma distribuidora de freios lá na Europa por mais de R$ 400 milhões. Esse já é um dos maiores negócios da companhia, pegou muita gente de surpresa. O pagamento ele vai ser feito em dinheiro, e a justificativa do CEO da empresa é de que eles têm estratégia de crescer inclusive internacionalmente, e para isso eles vão comprar o acesso a novos mercados. Então, ao invés deles começaram de baixo, por exemplo, eles vão fazer algo que a Fras-le fez, eles vão fazer algo de outro setor, é claro, mas muito parecido com o que a própria JBS fez. Eles, para crescerem, para ter exposição a outros mercados, ao invés deles criarem algo do zero, eles vão lá e compram operações, eles compram outras empresas, e é isso que a Randon decidiu fazer. Na data de hoje, as ações caem bastante, uma queda de mais de 3%. O outro anúncio de compra que pegou muita gente de surpresa, e eu confesso que eu não entendi o porquê dessa venda, foi que a MSC, aquela empresa que a gente conhece principalmente por conta de cruzeiro e viagens de navio, ela comprou a Wilson Sons, que tem o código PORT3, na Bolsa de Valores, e um movimento que pode chegar a R$ 10 bilhões. Isso envolve, inclusive, por conta
conta do volume de compra e por conta da Wilson Sons estar no novo mercado, muito provavelmente esse fechamento de capital ele vai acontecer. E não é só estranho para mim essa venda, pelo fato da Wilson Sons ser uma boa empresa, a receita cresce de maneira lenta, mas ela cresce, é um dos principais operadores, é uma empresa que nunca deu prejuízo, uma empresa que inclusive nos últimos anos distribui um dividendo até que aceitável, mas os valores dessa negociação, a gente precisa até mais mesmo de uma confirmação, é que eles vão pagar R$17,50 por ação, por uma participação de 56% do acionista controlador, e as ações elas já eram negociadas na casa de R$18. Então só na data de hoje, Porte 3 cai quase 10% e já está negociada na casa de R$16. É um movimento que eu não entendi, é uma empresa que cresce em receita, cresce em lucro, distribui dividendos, tem uma operação interessante, mas vale esperar mais um pouco para ver se a gente tem algum desdobramento novo ou alguma notícia nova quanto a isso. E mais um também na data de hoje, se continuar nesse ritmo, no comentário rápido, a Bolsa Brasileira que é muito pequena, daqui a pouco vai ficar menor ainda, a MS ela fez uma proposta de fusão com a Hypera, e toda vez que a gente tem uma situação de compra majoritária ou de fusão, entra em discussão também o OPA, a mesma coisa que aconteceu agora com a Wilson Sons. O OPA ele é oferta pública de aquisição, então faz essa oferta pública de aquisição pelas ações em circulação, fecha o capital da empresa e para isso existe um prêmio de 40%. As ações da Hypera também não responderam nada bem, uma queda de mais de 2%, mas na hora da abertura, elas que custavam R$26, elas entraram na casa de R$21, então fazendo de cabeça uma queda de quase 20% quando as ações saíram do leilão. Então esse mercado de fusão e aquisição, compra e venda, ele está agitado, a gente pode ver a Hypera saindo da bolsa, a Randon comprando uma empresa lá fora, e a gente pode ver também a Wilson Sons, Porte 3, uma empresa muito interessante no nicho que ela faz, também saindo da bolsa de valores. Então esse foi o vídeo de hoje, das notícias que você pode ter deixado escapar. A gente tem algumas informações relevantes aqui para quem é acionista dessas empresas, muitas fusões, muitas aquisições, possibilidade de fechamento de capital, e no cenário macro a coisa não tá tão legal assim, vale um pouco de cautela, tenta não fazer previsão, não desanima, não deixa de fazer aportes. O melhor caminho nessas horas é fazer um aporte um pouco menor e cuidar também do caixa, para o investidor não ser pego de surpresa de uma hora para outra, mas não deixa de fazer aportes. Não se deixa levar por uma situação que não é tão legal assim. O dólar ele pode realmente tocar 5,80, 5,90, já tem, eu falo isso porque tem economista que já faz essa previsão e a gente não vive um cenário de crise, como por exemplo lá em 2020, mas não se deixa levar por isso não, mantenha os aportes, aporte constante, combinado com boas empresas, com empresa que receita e lucro cresce e que remunera o sócio, que dá valor para quem é sócio, fazer isso de maneira focada e com uma estratégia bem definida, é isso que vai fazer a diferença, é esse tipo de comportamento que faz a diferença para o investidor lá na frente. Deixa no comentário se gostou ou não, se acha que o dólar vai a 6 ou se acha que o dólar vai a 4. Deixa também se é sócio de alguma dessas empresas. Considere fazer parte da nossa comunidade. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.